Um tempo atrás eu fiz uma pesquisa no meu canal e mais da metade, 54%, responderam que querem viver de renda. Aí eu pensei, pô, eu posso fazer um plano, um planejamento para essas pessoas alcançarem os seus objetivos. Para isso, eu vou falar dos 5 principais tipos de investimentos aqui no Brasil que você pode fazer para viver de renda. Mas eu mudei um pouco a estratégia, porque se você fala com qualquer pessoa sobre viver de renda, ela só vai te falar a respeito de ativos para você viver de renda. Mas se acontece algum problema no meio do caminho, se acontecer algum imprevisto, você vai ter que sacrificar uma parte da sua renda justamente para você cobrir aquele problema. Mas agora, se você separa dessa forma aqui, colocando 20% em ativos de proteção, 20% em ativos de valorização e 60% em renda, você não vai ter esse problema. Mas por quê? Olha só como é muito simples de explicar. Essa parte aqui, ó, 60%, vai ser a renda que você vai ter. Então, todo mês, quanto mais investimento você fizer, mais renda você vai ter. Chega lá no futuro, com seus 60, 65, 70 anos, você vai ter uma boa renda, principalmente uma renda mensal. Agora, se você foca 20% dos seus investimentos em valorização, quando chegar lá no futuro, além de você ter uma enorme valorização, você pode pegar aquele dinheiro, desfazer desses investimentos e aplicar em ativos para continuarem, né, para aumentar a sua renda mensal. Então perceba que isso é bem interessante. Já a sua parte de proteção, esses 20%, pode ter dinheiro aqui para imprevisto, para emergência, basicamente uma reserva de emergência que eu estou colocando aqui também. Então, se surge algum problema ou algum imprevisto, você não vai sacrificar a sua renda, porque você tem um pedaço dos seus investimentos justamente para aquilo. Mas essa é a estrutura. Agora eu vou te mostrar os ativos que vão compor essa carteira para você viver de renda. Ativos aqui de proteção são ativos de renda fixa que possuem alguma garantia. Tem ativo de renda fixa que não possui garantia ou possui garantia ruim. Então, para evitar qualquer tipo de problema, ter renda fixa é muito importante, ainda mais com garantia. Tá, mas quais são os investimentos que possuem alguma garantia? Vou dar alguns exemplos, não são todos, mas a gente tem aqui, ó, o Tesouro Direto e o CDB. O Tesouro Direto é basicamente você pegar o seu dinheiro e emprestar para o governo federal. E o mais interessante é que qual é a garantia? É a garantia do Tesouro Nacional. E, cara, para o governo não te pagar, é basicamente se o país quebrar. Se os bancos quebrarem, aí a sua poupança já voa primeiro, né? Então, é o investimento mais seguro que a gente tem, que é o Tesouro Direto. Pega o seu dinheiro, empresta para o governo e depois de um tempo eles te devolvem com juros. E existem vários tipos de tesouros. Para você ter ideia, a gente tem o Tesouro Prefixado aqui 2032, prefixado com juros semestral, mas eu não gosto tanto porque aumenta o seu imposto de renda. A gente tem aqui Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Renda Mais, Tesouro Educa Mais, são os dois novos aí do Tesouro, né? Acho que eles não têm nem 5 anos aí no mercado. Como é que funciona? Se você quer investimentos de curto e médio prazo, minha sugestão, Tesouro Selic. Se você quer investimentos mais a longo prazo, você pode ter Tesouro IPCA, você pode ter Tesouro Renda Mais. E uma coisa interessante aqui nesse Tesouro Renda Mais é que quando chega nesse vencimento aqui, ó, você pode ver que cada um tem um vencimento. Quando chega nesse vencimento aqui, todo mês você passa a receber uma parte dos seus investimentos mais os juros que você pegou. Ó, por exemplo, aqui, IPCA mais 7,65. Se todo mês você ficar investindo, quando chegar em 2049, eles vão pegar o seu investimento mais os juros e todo mês vai te pagar um pouco, isso por 20 anos. Então, é um bom complemento de aposentadoria. Tesouro IPCA não é dessa forma. Quando chega nesse vencimento aqui, ó, por exemplo, 2035, você recebe tudo de uma vez. Todo o investimento que você fez, mais os juros que você pegou. Cara, de qualquer forma, a gente tem investimentos aqui para longo prazo e investimentos para curto prazo. Foque então em Tesouro Selic e Tesouro IPCA, ou até mesmo Tesouro Renda Mais, se você busca ter uma renda maior quando você tiver aí os seus 60, 65 anos. Agora, CDB, Certificado de Depósito Bancário, é você pegar o seu dinheiro e basicamente emprestar para banco. Cara, pode ser qualquer tipo de banco. Todo banco vai ter um CDB, mas para você escolher vários CDBs, entre vários CDBs, o ideal é você abrir conta em uma corretora de valores. E existem várias. Tem a Rico, tem a XP, tem a Orama. Já falei disso em outro vídeo, não vou estender muito aqui. Mas você pode investir também usando o Nubank e até mesmo o Banco Inter. Então, de qualquer forma, a gente tem dois tipos de investimento que possuem garantia, Tesouro Direto
possui a garantia do Tesouro Nacional e CDB possui a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. E ele também serve para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Cabe a você decidir. Se você quiser para curtíssimo prazo, é só você procurar CDB com liquidez diária, que você pode tirar a qualquer momento. Já temos aqui, então, dois tipos de investimento. Vamos aos investimentos de valorização. Aqui a gente já entra na renda variável. Ela não possui nenhum tipo de garantia, mas a longo prazo ela vem entregando bons retornos para o investidor. E aqui o foco vai ser em crescimento. Eu vou dar alguns exemplos também. A gente tem aqui ações de crescimento, a gente tem ETFs. A depender do seu perfil, pode ter também criptomoedas. Calma que eu vou dar alguns exemplos. Ações de crescimento. O que é uma ação de crescimento? Para você ter ideia como isso é tão famoso, eu entrei no próprio GovBR, o próprio site do governo, e aqui eles colocam que ações de crescimento pertencem a empresas que apresentam um ritmo acelerado de expansão. Geralmente, esse tipo de empresa não fica distribuindo dividendo, não pega o lucro, não fica distribuindo entre os investidores, mas elas tendem a valorizar ao longo dos anos. Vou dar alguns exemplos. A Tesla mesmo, um tempo atrás, ela nem distribuiu dividendo. Para falar a verdade, eu nem sei se hoje ela distribui rendimento ainda. Mas é uma empresa que cresceu bastante, desde o seu início, cresceu mais de 500%. E um tempo atrás, tinha crescido até mesmo mais que isso, ali em meados de 2027, de 2017, na verdade, até 2020, cresceu mais de 1000%. Aí veio diminuindo, faz parte, isso é renda variável. Outro exemplo, essa aqui eu sei, ela vem sim distribuindo dividendo, então perceba, ela cresceu muito, valorizou mais de 3.000% e agora começou a distribuir dividendo. Por isso que eu acho muito importante você ter uma parte em empresas de crescimento, porque vai chegar uma hora que elas vão começar a distribuir dividendo. Beleza, então a gente tem aqui dois exemplos de ações que são de crescimento. Mas agora, e ETF? Aqui no Brasil, até um tempo atrás, a gente não tinha ETF que ficava todo mês distribuindo dividendo. A maioria pegava aquele dividendo e reinvestia nele mesmo para ir valorizando. Somente agora, se eu não me engano, nos últimos 2 anos, a gente começou a ter ETFs que começaram a pagar dividendo, mas ainda é muito pouco. A maioria foca em valorização. A gente tem, por exemplo, o BOVA11, que replica o índice da Bolsa de Valores aqui no Brasil. A gente tem o Hash11, que foca em criptomoedas. A gente tem o IVVB11, que foca em empresas dos Estados Unidos. A gente tem o Small11, que basicamente investe em small caps, ou seja, empresas pequenas aqui no Brasil. Mas afinal, o que é um ETF? Um ETF nada mais é do que um pacote com vários ativos ali dentro. Por exemplo, aqui, esse Small 11, ele possui várias empresas ali dentro. Esse IVVB 11, ele possui 500 empresas dentro. Esse Hash 11 possui várias criptomoedas dentro. O BOVA 11 possui mais de 60 ações dentro. Então é basicamente um combo, várias ações. E a maioria dos ETFs aqui no Brasil focam em valorização. Se você quiser saber mais a respeito de outros ETFs, só clicar aqui, etfsbrasil.com.br, clicar aqui em ETF que você vai ver todos os ETFs listados aqui na Bolsa de Valores no Brasil. Beleza, esses são então os ativos para valorização, para crescimento. Agora, ativos que focam em renda, a gente tem, por exemplo, aqui, ações de dividendo e fundos mobiliários. O que é uma ação de dividendo? Geralmente são líderes de setores, são empresas grandes, já consolidadas, muitas não têm mais para onde crescer, então elas começam a pegar grande parte do seu lucro e distribuir para os investidores em forma de dividendo. Para quem não sabe o que é dividendo, é isso. É você pegar, aquela empresa pegar o seu lucro e distribuir aos acionistas. Se você é um investidor, você é um acionista, se você investe logicamente em ações. Mas agora, algumas empresas que eu sei que são de dividendo, que o foco é dividendo, não poderia deixar de falar da Taesa, uma empresa transmissora de energia elétrica, com dividend yield, rentabilidade nos últimos 12 meses de 8,69%, mas a média dela é 10,64% ao ano. Banco do Brasil é um banco, dividend yield 8%, mas tem aí uma média nos últimos, 10 anos, 15 anos, de 7,31%. Sanepar, uma empresa de saneamento, está com dividend yield de 5,89%, mas tem aqui uma média de 6,49% nos últimos 15 anos.
são empresas que já são líderes nos seus setores, já são empresas grandes, consolidadas. Claro, isso aqui é um exemplo, não é recomendação de investimento, existem várias outras empresas de dividendo. E para renda também existem os fundos imobiliários, que é basicamente uma comunhão de vários investidores que se juntaram para comprar imóveis, vem um gestor profissional, uma administração profissional, cuida daquele fundo imobiliário e basicamente faz toda a parte burocrática. Você só precisa entrar na bolsa de valores, comprar esse fundo imobiliário para fazer parte desses investidores e depois, quando aqueles imóveis estiverem alugados, você todo mês recebe uma renda. Por isso que o fundo imobiliário é tão famoso, porque é basicamente como se você tivesse comprado uma casa e alugado. Só que esses fundos imobiliários são gigantescos, com milhões de patrimônio, bilhões de patrimônio, de vários tipos. Tem fundo imobiliário que possui shopping center, vários shopping centers, tem fundo imobiliário que possui galpão logístico, e essas grandes empresas precisam de galpões logísticos, por exemplo, a Shopee, Renner, Mercado Livre. Essas empresas de varejo precisam desses galpões justamente para pegar, quando recebe o seu pedido, pegar daquele galpão e mandar para sua casa. Então a gente tem fundos imobiliários de galpão logístico, fundos imobiliários de escritório, fundos imobiliários que mexem com dívidas imobiliárias e vários outros tipos de fundos imobiliários que você pode investir com pouco dinheiro. Não sei se você notou, mas com pouco dinheiro você pode fazer vários tipos de investimento. Olha só aqui, ó, voltando em ETF, R$ 120 para você fazer parte aqui desse ETF, R$ 69, R$ 392, R$ 87. Já em ações eu estou pegando aqui BDR, ó, R$ 54, R$ 70. Tem ações que custam muito menos, ó. A Taesa, por exemplo, aqui, ó, está sendo negociado a R$ 33. Banco do Brasil está sendo negociado a R$ 27. Sanepar, uma empresa ótima de saneamento, está sendo negociada a R$ 5. Você pode ser sócio também, ó, desses fundos imobiliários, ó. HGLG11 é um fundo imobiliário que justamente possui galpões logísticos e está sendo negociado a R$ 150. MXRF11, que todo mês vem distribuindo renda para o seu cotista, vem custando aproximadamente R$ 9. Assim, com essa estrutura, com esses principais tipos de investimento, você vai ter uma carteira sólida para o longo prazo. Você vai conquistar renda extra, você vai até mesmo poder viver de renda a depender do seu patrimônio, a depender do quanto que você investe. Por isso que eu falo, foque em ativo de proteção, em valorização e renda. A minha sugestão é esses percentuais aqui, mas se você quiser, você pode adaptar para a sua realidade. Agora, se você quiser mais um passo a passo, se você quiser algo mais mastigado, mostrando passo a passo todos esses tipos de investimento, eu criei o método GPS, ou Guia do Investidor Iniciante. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.